Olá, gente, tudo bom? Olha só, vou marcar 20 minutos aqui no meu celular. Eu não posso passar desses 20 minutos. Ou seja, até posso passar, mas no máximo vou chegar a 25 minutos para essa aula. E as outras, para a gente não ficar com vídeos muito longos. Legal vocês terem participado da aula hoje. Como eu já tinha avisado, então a gente vai ter essa aula de saneamento básico e depois doenças transmitidas pela água, para a gente fechar esse primeiro capítulo do LDI. Saneamento básico, de acordo com essa lei, não se importem com o número da lei, é um conjunto. Peraí, aqui, ó. Saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Lembrando que águas pluviais são águas da chuva. O que é isso, professor? Não entendi nada. Vamos ver um a um. Então, olha só, no que diz respeito ao abastecimento de água potável, tá? Conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável. Então, primeiro, o que é água potável? É água que dá para beber. Sim, exato. Mas se a gente definir o que é água potável, é a água que pode ser consumida pelos animais sem que haja prejuízo à saúde dos animais. Nós nos incluímos nos animais. Para que a água de qualidade, ou seja, uma água potável, chegue à sua casa, ela deve ser captada em algum reservatório que não esteja poluído, de preferência, e tratada. Mesmo que não for um reservatório que é um reservatório limpo, que não tem água poluída, a gente deve tratar a água, deve retirar algumas impurezas que contém na água, corrigir alguns componentes químicos também que tem na água. Então isso é o tratamento da água, para que ela se torne potável. Todos esses processos necessários para enviar uma água de qualidade, uma água potável à população, elas incluem-se no saneamento básico. Tá? O saneamento básico ele também vai se preocupar com os despejos de uma comunidade, ou seja, o que nós eliminamos na, na rede, no encanamento da nossa casa. Seja o encanamento da pia, da cozinha, do tanque, da lavanderia, da água do ralo do chuveiro, da pia do banheiro e também principalmente da privada do banheiro. Né? Então, o saneamento básico tem que se preocupar para aonde esses despejos estão indo. Então, olha só, dessa forma é fundamental que exista um sistema de esgoto eficiente, tá? Um esgoto que colete esses despejos da nossa casa e conduz esse esgoto até uma estação de tratamento de esgoto, tá? Para evitar a proliferação de doenças e a contaminação da água que está sendo consumida. Olhem nessas imagens. O esgoto sendo despejado a céu aberto aqui num rio, córrego, qualquer coisa. Isso aqui é pior ainda. Olha só, isso aqui não tem nem esgoto. Isso aqui são casas construídas perto de um córrego e a água da casa está sendo descartada diretamente aqui no córrego. Essa água aqui está completamente poluída. Okay? Muita, muita proliferação de animais que podem causar doenças ocorrem aqui. Fora o cheiro, que deve ser horrível, né? E o aspecto visual, que também é feio. Limpeza urbana, tá? Limpeza urbana também faz parte do saneamento básico, além da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, ou seja, como tratar esses resíduos sólidos. Resíduos sólidos nada mais é do que o lixo que a gente produz em casa.
Então, manejo, ou seja, como tratar o lixo produzido em casa. Esses serviços aqui, limpeza urbana, olha só, uma pessoa trabalhando aqui para manter a cidade limpa, e o manejo de resíduos sólidos, ou seja, o tratamento do lixo que a gente produz, no caso, olha essa imagem aqui, né, são também fundamentais para se manter um ambiente saudável. Então, ó, é essencial que exista em toda a cidade um programa de coleta, tratamento e destinação adequada do lixo produzido pela população, bem como os lixos encontrados nas vias públicas. Certo? Então, a gente tem que ter uma empresa que colete o lixo que a gente produz. De preferência, a gente tem que separar o lixo reciclável do lixo não reciclável. O lixo não reciclável a gente pode usar para fazer adubo caseiro mesmo, uma compostagem na própria casa para colocar na horta. Isso é bom para as plantas, para o crescimento das plantas. E o lixo reciclável, se houver uma coleta de materiais reciclados na cidade, é muito melhor. E também a limpeza das vias públicas, né? As ruas. Então, mas essas pessoas aqui, elas não existem para que você, tá andando na rua e vou jogar um lixo no chão. Não é para isso. Você também tem que ter uma consciência de não poluir a rua. Não pode ficar jogando lixo na rua. E não só na rua, em qualquer local. Se você está na escola, jogue o lixo no local adequado. Na sua casa, da mesma forma. Na rua também. Uma outra função, um outro componente do saneamento básico. A drenagem, ou seja, a sucção, a retirada de águas pluviais urbanas, de águas de chuvas, tá? E o manejo, ou seja, como tratar essa água. Então, quando a gente tem assim bueiros que captam a água da chuva, né, e que destinam essa água da chuva para estações de tratamento desse tipo de água, evita, por exemplo, que enchentes e alagamentos ocorram. Olha essa imagem aqui, ó. Isso aqui provavelmente não tem bueiro para captar água da chuva. Ou até pode ter bueiro aqui, mas as pessoas, por poluírem muito a rua, por largarem muito lixo na rua, esse lixo que a gente larga na rua acaba entupindo o bueiro. Aí quando acontece uma chuva muito forte, ocasiona isso aqui, ó, alagamentos e enchentes. Isso aqui não destrói, não acaba dando prejuízos materiais. Olha só esse sofá aqui, o cara perdeu o sofá, né? Não, isso aqui não é o único problema. Essas enchentes e esses alagamentos aqui, eles também podem causar a transmissão de muitas doenças, como a leptospirose, que é uma doença transmitida pela urina do rato. Então, né, tipo, olha a sujeira que tem aqui, provavelmente algum rato vai surgir aqui. E aí, se o rato fazer xixi, cocô aqui nessa água, e a pessoa, olha só, a pessoa está descalça aqui andando por essa água, se a pessoa entrar em contato com essa água aqui, contaminada com o xixi do rato, ela pode pegar essa doença aqui, a leptospirose. Bom, então o saneamento básico ele possui como principal objetivo promover a saúde da população. Esse é o objetivo principal do saneamento básico, certo? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 11 minutos. Olha só como é que funciona uma rede de saneamento básico. Isso aqui é só para água tratada, né? Então, ó, tem um rio. Normalmente, a estação que coleta a água, ela fica afastada da cidade, ela fica acima da cidade, né? Ela fica distante, tá? Então, olha só, nessa imagem aqui não tem nenhuma cidade aqui atrás. O que está sendo mostrado aqui é uma área de floresta, uma área verde de onde vem o rio. Então a estação que faz a captação da água, ela capta essa água, ela passa por uma extração de tratamento de água, né? E aí vai para um reservatório, uma grande caixa d'água, pode ser uma caixa d'água, pode ser um reservatório no chão. E aí depois essa água que é enviada para as nossas casas,
nas nossas casas as caixas d'água que a gente tem em casa armazenam essa água. A gente usa essa água em vários locais da nossa casa, mas principalmente no banheiro. Então a gente tem o descarte dessa água contaminada, né, chamada de água marrom, sai da privada principalmente, né? Então é importante ter essa ligação de esgoto aqui, tá vendo? Olha só, esgoto clandestino não pode, porque senão iria poluir o rio. Quando a gente tem um esgoto adequado, esse esgoto aqui ele é levado por uma estação de tratamento de esgoto. O que acontece? É removido todo tipo de sujeira, pedaços de sujeira que tenham nessa água e também os tratamentos químicos. A água é novamente tratada. Ela não fica potável, tá? Ela não fica totalmente potável, mas é uma água que pode ser descartada no rio, que não vai causar nenhum problema no rio, né? Não vai transmitir doenças, certo? Bom, então isso é o saneamento básico. Em relação às doenças transmitidas pela água, eu havia feito, a gente tem 8 minutos. Eu havia feito uma aula muito mais detalhada para dar maiores informações sobre isso, mas eu vi também que o conteúdo da apostila sobre essa parte de água e transmissão de doenças é bem simplesinho. Ele fala mais sobre desidratação, tá? Então, olha só, vou só passar algumas coisas para vocês. Então, a maioria das doenças transmitidas pela água, elas são causadas por micro-organismos que estão presentes nos reservatórios de água doce, lá de onde essa água é captada, né, para depois ser tratada e enviada para nossa casa. Então, normalmente após a contaminação dos mesmos por fezes humanas ou de animais. Então, é aquilo que acontece. Você tem um esgoto clandestino que joga o esgoto da sua casa diretamente no rio, assim também como aquelas imagens que eu mostrei ali. Isso aí pode acontecer de contaminar a água com doenças, com micro-organismos que causam doenças. Olha só, a transmissão do agente infeccioso, ou seja, do micro-organismo que vai causar uma doença, através da água, ela pode ocorrer pelo contato com a pele, como eu falei para vocês no caso ali da doença da leptospirose, que é quando o rato faz xixi na água, e aí a pessoa pisa naquela água ali, descalço, pode até estar usando um tênis, mas se tiver muito alagado, né, se tiver assim, até no joelho, na cintura, então, se a pessoa tiver um corte também na pele, né, e aí pode ser contaminado por um agente infeccioso, que é um micro-organismo que vai causar a doença. Ou pela ingestão de micro-organismos presentes na água ou nos alimentos mal lavados. Olhem nessa foto. Olha esse ambiente totalmente poluído, maior quantidade de sujeira e essas crianças nadando aqui nesse ambiente. Então, ó, muito provavelmente elas vão pegar doenças aqui, tá? Elas não precisam ter nenhum ferimento na pele, porque elas estão mergulhando, tá? Elas estão mergulhando nessa água aqui. Uma outra forma a pessoa pode beber uma água contaminada, uma água suja. Olha de onde essa criança está bebendo essa água aqui, né? Ou, por exemplo, imaginem que essa criança aqui tivesse uma maçã na mão e aí molhasse a maçã aqui nessa água suja, contaminada, para lavar a maçã, mas ela não estaria lavando a maçã, ela estaria contaminando a maçã. Então, olha aqui, ó, essas doenças surgem quando a água não passa por tratamento de limpeza e de purificação que eliminem micro-organismos que contaminam a água. É a estação de tratamento de esgoto, aquela que eu mostrei na imagem logo ali atrás, né? Igual aquilo que eu tinha mostrado, uma outra imagem anterior, né? Tipo, olha o descarte aqui, ó, de esgoto direto no córrego. Esse esgoto ele está sendo descartado diretamente aqui, não está passando por nenhum tratamento. Então essa água desse córrego aqui, ó, totalmente poluída, cheia de sujeira. As pessoas jogam lixo aqui, ó, ao invés de separar, guardar o lixo para que as empresas que façam a coleta de lixo coletar, não, ó, jogam aqui. Olha a quantidade de lixo aqui. Uma poluição enorme no meio ambiente. Isso é ruim para quem? Isso é ruim para nós. Isso é ruim para o meio ambiente também.
Então, olha só, os principais tipos de doenças que são transmissíveis pela água, né, que a gente pode pegar pela água. Diarreia, diarreia infecciosa, ou seja, é uma infecção, diarreia. Cólera, verminoses, são causados por vermes. Leptospirose, aquela que eu falei para vocês ali atrás, que é causada pelos ratos, o xixi dos ratos, a urina dos ratos. Né? Então, vamos ver, olha só. Diarreia infecciosa, né? Principais sintomas: fezes líquidas, dores abdominais, febre, sangue nas fezes. Como que a gente pega? Pode ficar contaminado pela diarreia, né? Ela pode ser aqui, ó, diarreia pode ser provocada por micro-organismos adquiridos pela comida ou água contaminada. Ok? Não vamos falar do tratamento agora porque não é importante. Cólera. O que é a cólera? Cólera é uma infecção que ocorre no intestino. Ela é causada por uma bactéria. Essa bactéria aqui normalmente ela está presente em água contaminada ou nos alimentos, tá? Então, o que acontece? A cólera causa diarreia também, intensa, muito mais forte do que uma diarreia normal, vômitos e podem levar a pessoa a uma grave desidratação. Aliás, questão sobre desidratação, desidratação é o que está aqui na apostila, né? Na página 16. Desidratação nada mais é do que perda de líquidos e de sais minerais corporais. Com isso, o corpo não tem água suficiente para realizar suas funções. A pessoa que tem uma diarreia, como ela vai no banheiro muitas vezes e ela tem fezes líquidas, ela perde muita quantidade de água, tá? E vocês sabem que nós devemos beber aí de 2 a 5 litros de água por dia para sobrevivermos. Então, como a gente perde muita água, se a pessoa não repor essa água, ela vai ter problema de desidratação. Bom, mas olha só, deixa eu ver se a gente tem tempo. Bom, vocês já sabem muito bem que são bactérias, né, que são micro-organismos unicelulares, isso aqui quer dizer que eles são formados por apenas uma única célula e eles estão presentes em todos os locais. Na minha mão agora tem bactéria, provavelmente nesse fio aqui tem bactéria em todos os locais. O negócio é que existem bactérias boas e existem bactérias ruins. É claro que aquelas que são as bactérias ruins são as que causam doenças. Verminoses, que são um outro tipo de. Não é uma doença, mas é um problema de saúde causado por águas contaminadas. Aqui, ó, é uma infecção também no intestino provocada por agentes específicos. Quando a gente fala de agentes, são micro-organismos que causam doenças. Eles são conhecidos como vermes, tá? Vermes parasitas. Entre eles, os endoparasitas, tá? Que são parasitas que habitam o interior do organismo do hospedeiro, ou seja, o interior do corpo da pessoa que está doente. Então, olha só, podem ocorrer diversas formas de contaminação, mas a principal é a ingestão de alimentos ou água contaminada ou através da pele quando há pequenos ferimentos, ok? E aí a gente tem vários tipos de verminose, que não é necessário a gente comentar agora aqui. Acho que o destaque eu ficaria aqui para a esquistossomose, que também está na apostila. Tem aqui um pequeno comentário aqui sobre a esquistossomose, tá? Então é uma doença conhecida popularmente como barriga d'água. Aqui fala, né? Cadê? Na esquistossomose, né, a larva do agente causador da doença tem apenas alguns milímetros e penetra a pele da pessoa, infectando-a e deixando-a doente, certo? Então é uma doença também causada pela falta de saneamento básico. Normalmente essas doenças aqui elas são causadas pela falta de saneamento básico e pela falta de uma higiene pessoal também, um cuidado com a saúde individual de cada um e também da saúde coletiva, né? Bom, aqui tem algumas imagens de alguns vermes, né?
mas não vem ao caso. A gente vai estudar isso aqui melhor ainda mais pra frente. A leptospirose que eu estava falando para vocês, que é transmitida. Ó, gente, deu 20 minutos aqui. Só para terminar aqui. Que é transmitida pela urina de ratos. Quais são os sintomas, né? A pessoa tem febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, perda de apetite, vômito, diarreias e calafrios até. Bom, aqui isso aqui já não tem na apostila e tal, mas eu nem vou comentar. São outros tipos de doenças que podem ser transmitidas pela água, mas não exatamente pela água. São alguns tipos de animais que utilizam água para se reproduzir, tipo o mosquito da dengue. Isso aqui são larvas de mosquito da dengue, que se reproduzem em água limpa e parada, né? Então, olha só. Larvinhas de mosquito da dengue crescendo, e aqui são os ciclos de vida do mosquito da dengue. Aqui é só para mostrar, mas acabou nosso tempo. Né? A dengue, bem conhecido, causa bastante problemas aqui no Brasil. Aí os sintomas, como tratar. Aí existem outros mosquitos que também se reproduzem muito parecido com o mosquito da dengue na água, né? Que é esse mosquito aqui, o mosquito prego. Ele é o transmissor da malária. E é isso. Beleza. Vou terminar aqui e logo em seguida aí vocês já podem assistir a próxima aula, que daí já é sobre o segundo capítulo do LDI. Um abraço.